Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez continuando a maratona do mês especial de aniversário do Chapolin, nós vamos falar sobre o desenho animado do Chapolin. Muita gente não sabe que existe um desenho animado do Chapolin. Na verdade, eu acho que até as pessoas conhecem mais os gibis que aparece o Chapolin, como o último que a gente viu no Ponto Contraponto, do que desenho animado do Chapolin. Isso acontece porque esse desenho animado só foi distribuído na TV lá no México. Ele acabou chegando aqui pro Brasil na Amazon Prime, só que eles não dublaram em português brasileiro. Se você for ver na Amazon Prime, só tem em espanhol e em português de Portugal. E eu assisti a versão de português de Portugal desse episódio. Então, caso aconteça alguma piada que foi bem diferente do original, eles tiveram que adaptar, é por este motivo, porque eu tô analisando a versão de português de Portugal. Eu acho que no episódio que a gente vai analisar hoje, que é O Gigante Lagartossauro, existem pontos positivos e negativos, só que eu acho que existe mais coisa negativa do que positiva aqui. Eu vou começar a falar um pouco dos designs antes da história, que os designs dos personagens aqui são muito mais cartunescos do que a gente esperaria. O Chapolin tá um pouco mais alto, os personagens parecem ser baseados mais em estereótipos do que eles estão fazendo, e pra um desenho animado eu não acho que seja algo ruim. Os personagens parecem ainda ter um pouco de personalidade, mesmo o quão menores alguns deles são nessa história. Então eu não vejo um problema tão grande nisso. Por outro lado, a animação não é boa. É melhor que a animação do desenho animado do Chaves, só que ainda é o mesmo estúdio e me parece que eles estão cometendo erros muito parecidos com os que aconteciam no desenho animado do Chaves. Então, uma parte que eu lembro bem agora de cabeça é o Lagartossauro pegando com o rabo dele ou a mão dele o que parece ser uma torre grande e usando ela para destruir carros da polícia e tanques do exército e depois helicópteros. E ele destrói um por um e demora meio segundo para ele destruir cada um e fica entediante de você assistir porque parece que ele faz isso 3 vezes, se eu me lembro bem. Outra coisa da animação também que é de se notar, tem momentos que os personagens ficam só comentando algo e parece que eles estão falando em slow motion, porque os movimentos estão muito lentos aqui. Se eu não soubesse melhor, eu diria que deu uma queda de frames. Ok, a animação não é boa, mas e quanto à história? Antes de qualquer coisa, eu acho que a sinopse poderia ter sido executada muito, mas muito bem aqui. Assim como no quadrinho que a gente viu, para um desenho animado, eu acho que funciona muito bem essa sinopse, porque é basicamente o Chapolin tendo que enfrentar um monstro gigante, parecido com o Kaiju. O que na série original não funcionaria tão bem, mas em forma de desenho animado pode ser executado muito bem. Só que infelizmente eles não executaram tão bem. Acabou ficando chato enquanto eu assistia. Então, o episódio começa com o cientista do mal, que é o vilão desse episódio, falando: "Eu fiz a minha maior criação!" E daí o capanga dele fala: "Ah, o Puzzle? Não é o Puzzle, mas ele até parece bem legal." E daí eles mostram lá um quebra-cabeça que é cachorros comendo pizza. E essa piada poderia funcionar, mas ela é literalmente no comecinho do episódio. E eles literalmente tiram o foco do telespectador de algo que podia ser interessante só pra fazer essa piada. Daí ele vai lá e pega e ergue a caixa pra cima, aparecem 2 olhos vermelhos na caixa. Que eu acho que eles fizeram pra ser um pouco ameaçador, mas, sendo sincero, esses olhos parecem aqueles olhos assustadores lá de PNG. Parece que eles só pegaram lá e traçaram. Depois nós cortamos pra o Chapolin falando pra dona de um restaurante, pra um policial que ele perdeu a carteira e por isso ele não vai poder pagar pelo almoço dele. Mas, obviamente, dá pra perceber que ele tá mentindo. E depois chega um cientista do bem lá e fala: "Ah, Chapolin, estão destruindo a cidade." Daí o Chapolin fala: "O quê? O prefeito?" "Ah, não, são só umas construçõezinhas." O que eu acho que é uma piada que funciona se você sabe sobre política. Só que daí começa o Chapolin tentando enfrentar o Lagartossauro e a maioria dos problemas acontece lá. O maior deles sendo que
algumas dessas piadas visuais são para ser muito baseadas na animação estar boa. Só que tendo a animação que a gente tem aqui, que parece que os personagens estão em slow motion, acaba não funcionando. Tem algumas que funcionam, como o Chapolin ser esmagado por um carro e depois ser esmagado pelo Lagartossauro, que eu acho que é um bom trocadilho, Lagartossauro, que eles fizeram aqui, mas são poucas. Não é realmente algo interessante, o que é infeliz, porque esse conceito tinha de tudo para ser interessante. Na verdade, eu diria que o que mais tem de interessante é mais pro final do episódio, onde o cientista do bem fala pro Chapolin que o Lagartossauro é um robô. E daí faz sentido, porque, é por isso que as minhas anteninhas não detectaram ele, é por isso que a minha buzina paralisadora não parou ele. O que parece ser o roteirista tentando colocar pistas antes para fazer uma revelação depois, só que esse plot twist não funciona tão bem, porque o Lagartossauro literalmente cuspiu cheio de baba um cara que estava trabalhando no escritório com computador, mesa de escritório e tudo. Então, se o Lagartossauro é um robô, por que ele sairia todo gosmento? Só que ao mesmo tempo tem uma piada que eu gostei, que o cientista soube que o Lagartossauro é um robô por causa dos movimentos robóticos dele, e também porque atrás dele tem 2 pilhas que são totalmente visíveis. E na hora que eu vi isso eu achei, então eles vão fazer algo tipo o Dr. Doofenshmirtz, do Phineas e Ferb, né, que ele não sabe bem de design, então ele vai cometer erros simples assim que vão estragar os planos dele. Só que depois o Chapolin vai tirar as pilhas e tem uma capinha por cima das pilhas. E no final de tudo, o Chapolin não consegue tirar as pilhas e decide cumprir as ordens do vilão pra que ele pare de destruir a cidade. E o vilão até fala, finalmente alguém quer ouvir as minhas ordens. E o que o vilão queria esse tempo todo era uma pizza e um suco. O que meio que funciona pra o que o vilão quer é uma coisa tão fútil que ele vai destruir a cidade, só que ao mesmo tempo eles querem que você acredite que ninguém perguntou até agora pro cara que tá literalmente destruindo a cidade o que ele queria. Ninguém perguntou, o que você quer, pra daí depois recusar. O Chapolin paga o cara e ele sai com o Lagartossauro e no final descobrem que por ele ter pagado o Lagartossauro, que ele tinha mentido sobre ter perdido a carteira, ele deu todo o dinheiro pro vilão, e mesmo o nosso herói tendo feito o vilão sair da cidade e parar de destruir as coisas, ele mesmo assim vai ter que lavar os pratos. Eu acho que não tem muito mais o que eu comentar. Eu acho que essa história é realmente fraca. As minhas considerações finais é que eu não consigo recomendar esse episódio. Ele foi realmente uma oportunidade perdida para o que seria uma história muito boa. E você pode dizer algo parecido com o quadrinho que a gente viu no último ponto contraponto, só que ao menos lá você pode falar que estavam tentando ser mais fiéis à obra original. Aqui, com eles tentando fazer algo novo, eu acho que não tem tanta essa desculpa. Realmente eu também não gostei do episódio por conta desses vários motivos que você explicou. Eu acabei não comentando no meu ponto, mas uma das poucas piadas que eu gostei, por mais boba que seja, foi o cientista falando por causa dos movimentos robóticos dele, e o Lagartossauro tá fazendo a dancinha do robô, mais ou menos. Que não é lógico, mas pelo menos parece que eles estão tentando divertir a audiência pra ser uma coisa engraçada, divertida. Eu lembro que falando da história em quadrinho, você mencionou que talvez eles estivessem querendo fazer um super-herói mesmo, como as crianças no Chaves falam que o Chapolin é. E quando nós estamos falando de animação ou quadrinhos, eles realmente podem fazer isso? Tem como fazer isso mais fácil? Embora eu tenha a imagem mental do Chapolin tendo que interagir com uma grande pata de papelão, e isso poderia ser muito engraçado, mas aqui realmente eles poderiam fazer isso. O problema, como você mencionou, é que a animação não é boa e a escrita nem sempre compensa. Eu mencionei no meu ponto que tem algumas coisas que são melhor escritas, ou pelo menos melhor editadas, que funcionam muito mais. E a animação de ser de uma qualidade menor não seria um problema tão grande se as pessoas escrevendo e ou editando estivessem tentando compensar por isso. Como você mencionou, quase parece que estão faltando frames. E eu não ia mencionar isso porque eu achei que era um problema técnico do meu lado, mas quando eu vi a abertura do Chapolin na Amazon, quando eu estava tentando ver na TV do meu quarto ou no meu computador, a abertura parecia
parecia estar engasgando o tempo todo. Eu achei que fosse algum problema de velocidade. Eu também costumo usar o Microsoft Edge como navegador, que é para usar menos memória, mas também é fato conhecido que serviços sob demanda não costumam se ajeitar para ele. Então eu achei que devia ser um problema do meu lado e eu nem comentei. Mas aconteceu nos dois lugares, na TV, que não é Edge, e no computador. Então talvez isso realmente esteja lá, especialmente no começo da abertura. Eu meio que ia comentar também, eu acabei deixando como licença poética, que o Chapolin na abertura, naquele estilo lá dele, ele toma uma pílula de nanicolina pra se desviar de um cara e ele fica tipo metade do tamanho dele. Ele não fica aquele personagem mínimo. Aí eu achei, bom, é pra ainda dar pra ver ele bem na abertura, deve ser só, né? Mas depois de você ver a animação mal feita durante o episódio todo, você fica se perguntando, será que eles realmente acharam que aquilo tava bom? Será que não foi uma tentativa mal feita? Não dá pra saber. E como eu disse no meu ponto, você acaba achando que as coisas que funcionaram foram por acidente. Eu concordo com você, vários momentos parece que eles estão falando em câmera lenta, nem tanto porque a animação estaria lenta, é porque falta animação. Eu tava lembrando quando a gente comentou Jaral, que tinha vários movimentos que não eram pra estar ali, que foram porque o rig fez aquela coisa e o animador não voltou lá e disse, não, eu tenho que quebrar o rig aqui pra que seja algo mais natural. Aqui é meio que o oposto disso. Você tem o rig funcionando e ele não faz uma coisa não natural, mas ele acaba fazendo muito menos. Então parece que os personagens estão meio lentos porque eles estão parados ou fazendo poucos movimentos a maior parte do tempo. Outra coisa que eu notei enquanto você estava falando é que o doutor, quando o Chapolin finalmente vai falar quais são as exigências dele, ele puxa uma lista que praticamente é um pergaminho que se desenrola e é maior do que a altura que ele tá no Lagartossauro, mas a exigência dele é uma pizza e uma bebida. Isso, eu vendo aqui de fora, me indica também que eles tiveram ideias para fazer várias piadas visuais e não perceberam quando uma ia contra a outra. Do tipo, você poderia facilmente ter várias e várias exigências, mas aí eles não poderiam fazer a piada de isso daqui é fácil e o Chapolin paga. Só que se você quer fazer isso, então as exigências deles não pode ser uma lista gigantesca. E talvez se fosse uma lista gigantesca que fosse várias coisas pequenininhas, desse pro Chapolin ainda pagar. Eu quero um pacote de figurinha, e mais um pacote de figurinha, e mais outro pacote de figurinha, e mais um álbum, e mais um pacote de figurinha, e mais um pacote de figurinha, mais um pacote de figurinha. E aí, de repente, justifica ele precisar de todo aquele papel pra escrever isso, porque ele foi meio que burro, porque, sei lá. Mas isso é basicamente falta de edição. Você precisa de uma história que funcione, e você precisa editar as partes que não funcionam pra que elas funcionem, ou pra as tirar dali. Você não pode só deixar isso, senão acaba parecendo uma gaveta de tranqueira que pode ser meio engraçado de você olhar, mas não faz sentido. E o mais engraçado pra mim é que você vendo quanta história tem aqui e quão fácil é a resolução, isso poderia ser um segmento de metade do tempo e talvez funcionasse muito melhor. Eu notei o que você falou do Lagartossauro destruir os veículos e é exatamente reusar a mesma animação, mas ele literalmente tem que botar os aviões no chão pra usar essa animação de novo, enquanto que se os aviões estão atacando ele, você usava um ou dois smear dele se virando rápido e dava pra derrubar os aviões de uma forma mais genérica. Não ia ficar necessariamente bom, mas ia ser melhor do que ele para e ele pega o avião e ele bota o avião no chão e ele marreta o avião. É só bobo. Então eu tenho que imaginar que eles tinham uma história que provavelmente eles sabiam que não ia encher a história e aí o pessoal fazendo os visuais tiveram que encher linguiça. Mas é isso. Não deixe de ver o meu ponto no meu canal e até a próxima.